Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 45. Capítulo 343. A intimidação voltada contra a humanidade varreu todo o arquipélago de Sabaldi, fazendo com que todos na ilha sentissem um medo inexplicável. Tum-tum, tum-tum. O coração de todos acelerou, os rostos ficaram pálidos, o suor escorria e as pernas vacilavam. No epicentro dessa anomalia, a criatura humanoide com 4 chifres e o rosto substituído por um crânio endireitou o corpo. Seus olhos carmesim fitavam os marinheiros à frente. O brilho escarlate refletido nos olhos dos soldados mergulhou-os em um pavor infinito. A sanidade desmoronou instantaneamente, fazendo-os largar as armas em meio a lamentos e espasmos de agonia. Os soldados de elite que guardavam o QG caíram em massa, sendo aniquilados num piscar de olhos. Restaram apenas oficiais de patente superior com força considerável e jovens promissores. Kizaru franziu a testa. A espada Ami no Murakumo estendeu-se de sua palma e ele se transformou em um flash de luz, surgindo instantaneamente atrás de Helena. A espada de luz resplandecente desceu em direção à nuca da figura pálida. Garp lançou sua capa de justiça para o lado e após alongar os músculos, seu corpo envelhecido tornou-se robusto novamente, envolto por um haki avassalador. Seja como for, já que veio, não sairá daqui. Mesmo em sua forma despertada, o olhar carmesim de Helena permanecia calmo. Nenhuma expressão era visível no crânio-alvo. Diante da espada de luz que descia em suas costas, ela não desviou. Em vez disso, manipulou sua habilidade para criar inúmeras estacas de gelo que brotaram de seu dorso, disparando todas instantaneamente, imbuídas de haki do conquistador e de armamento. A visão das estacas envoltas em haki fez a expressão de Kizaru tornar-se severa. Ele desistiu do golpe e desapareceu em um lampejo. Kizaru sabia que um corte poderia não feri-la gravemente, mas se ele fosse atingido por aqueles cristais de gelo, o dano seria fatal. Apesar de sua força, seu corpo físico tinha a resistência de um humano comum. Uma faca pequena poderia feri-lo, ao contrário daquele monstro que suportava disparos de frotas de um Booster Call sem um arranhão. Trocar ferimentos com Helena era um péssimo negócio. Após repelir Kizaru, Helena envolveu seu porrete de guerra com haki do conquistador e colidiu de frente com o punho de ferro de Garp. KRAKOW. O choque de haki do conquistador disparou raios pretos e vermelhos por todo o arquipélago. O impacto rasgou a ilha sob seus pés, lançando fragmentos de terra para o céu. Em meio às ondas de choque incessantes, a floresta criada pela fruta de Mabor balançava violentamente. Marinheiros que ainda mantinham o espírito de luta cravavam suas armas no chão para não serem varridos. Essa é a força do vice-almirante Garp? Kobe cobria o rosto para se proteger da poeira em choque absoluto. Tashigi observava com um olhar cada vez mais estranho. A senhorita Helena possui tanto poder. Do outro lado, Ina cuspiu o cigarro com uma expressão péssima. Ina não acredita que frequentava a taberna desse monstro e sobreviveu. Ina tem muita sorte. O violento confronto de Haki terminou quando uma chuva de lasers caiu do céu. Sua taxa de declínio é anormal, e Helena comentou ao sentir a intensidade do Haki de Garp. Ela olhou para cima e notou que as nuvens não haviam sido totalmente partidas. Hahaha. Garp riu alto, com lágrimas nos olhos. Não tem jeito, a idade chegou. Embora respondesse assim, Garp sabia melhor que ninguém. Por mais que tivesse envelhecido, a razão de ter ficado em desvantagem no primeiro contato era Helena. Apesar de ter apenas 29 anos, a sensação que ela passava não era inferior à de Kaido. Após um breve impasse, Helena desferiu um golpe de martelo que lançou Garp contra o tronco de um manguezal distante. Enquanto uma chuva de lasers a cercava, ela ergueu a cabeça e abriu a bocarra sob o crânio, emanando um frio gélido. Num instante, um pilar de luz azul iluminou o céu. O sopro de gelo varreu a atmosfera, derrubando todos os lasers e congelando as copas de dezenas de árvores. Quando o sopro cessou, flocos de neve começaram a cair, cobrindo gradualmente Sabaldi. E Helena virou-se em meio ao frio cortante. Seu martelo, envolto em haki do conquistador, colidiu com o chute de Kizaru, que surgira no milésimo de segundo. Bum! Uma segunda explosão ocorreu. O martelo chocou-se contra a perna mecânica de Kizaru, que continha Kairoseki. A onda de choque fragmentou o solo, que só não se desintegrou por estar reforçado pelo gelo. Uma força muito superior à de um gigante foi transmitida através da perna mecânica para o corpo de Kizaru, fazendo-o render os dentes para resistir. Crack! A perna mecânica rachou e deformou ligeiramente, mas ele aguentou. Kizaru girou rapidamente e desferiu um chute à velocidade da luz com a outra perna. Zoom! Atingida pelo golpe, Helena voou para trás, usando o martelo como apoio para deslizar centenas de metros antes de parar. Kizaru franziu a testa, sua cautela aumentando. Aquele golpe fora mirado na cabeça, mas ela conseguiu bloqueá-lo com a arma. Quando Helena ergueu a cabeça novamente, Garp reapareceu acima dela, contorcendo seu corpo robusto. Seu punho de ferro, brilhando como uma estrela negra e vermelha, desceu sem reservas. A Genkotsu choque. O punho imbuído de haki emanou uma luz bizarra que mudou a face da ilha, ocupando a visão de todos com arcos de energia escuros. Diante do punho que crescia em sua visão, Helena não fugiu. Segurou o martelo com as duas mãos e exalou profundamente. Com o impulso de seus cascos de cervo, o chão quebrou-se novamente. A força de reação a lançou para o alto, desferindo um golpe antes mesmo do punho de Garp descer. Haimeyaka. Bum! A colisão das duas técnicas atravessou a ilha, fazendo o arquipélago balançar furiosamente. Folhas gigantes e neve caíam em meio ao caos. E Helena dominou o confronto novamente, o lendário punho de Garp foi superado, e ele foi lançado ao ar cuspindo sangue.
Kizaru transformou-se em luz para resgatá-lo antes que sofresse um segundo impacto. E Helena, em queda livre, fixou o olhar em Kizaru. De sua bocarra saiu uma voz suave, contrastando com sua aparência aterrorizante. Rendam-se. Nem todos entre nós desejam exterminar a marinha. Se renderem, poderão preservar suas vidas. Somente a rendição evitará que sofram um expurgo após a vitória. E Helena não estava mentindo ou tentando enganar o QG. No nível de Louis, as velhas mágoas da marinha não importavam mais. Mas os lunarianos eram diferentes. Era muito provável que eles buscassem vingança sistemática após a guerra. Louis não se importaria e não os impediria. A rendição antecipada era a única garantia real de sobrevivência. No entanto, a resposta da marinha continuou sendo uma recusa obstinada. Um expurgo? Que assustador, disse Kizaru. Mas como pode ter tanta certeza de que vencerão o governo mundial? E Helena não respondeu mais. Sua aura tornou-se ainda mais agressiva, como se o inverno eterno tivesse chegado, fazendo os sobreviventes tremerem. A pressão súbita fez muitos oficiais perderem o equilíbrio. Uma nevasca surgiu sem aviso, congelando todo o arquipélago e transformando-o em uma ilha invernal pálida. O vento uivava e a neve caía cortante. A temperatura caiu ao ponto crítico, congelando temporariamente civis e soldados. Cobb, recuperando-se da nevasca, tentou falar, mas parou em choque diante de várias estátuas de gelo realistas. Os rostos eram de seus amigos. Ibari, Peacock, Elmepo, Capitã Tashiji. Ele tentou ajudá-los, mas não sabia o que fazer. Não se preocupe, eles ainda não morreram, disse a voz de Tsuru atrás dele. Essa mulher, embora despreze a marinha, não tirou a vida de ninguém. Vice-almirante Tsuru. Cobb virou-se aflito. Como salvamos? Ou ela decide descongelá-los, ou você a derrota, disse Tsuru pensativa. Eliminar o usuário resolve 95% das habilidades anormais. Derrotar o usuário? O olhar de Cobb encheu-se de determinação. Por favor, cuide deles, vice-almirante. Sem esperar, Cobb disparou usando o Gepo em direção ao combate. Do outro lado, Somer, Ina e 2 vice-almirantes cercavam Mabor. O Homem-Árvore olhou para a floresta congelada e estalou a língua. Essa técnica dela tem um alcance exagerado. Desculpe se te atrapalhou, Rainha Helena. Mabor assumiu uma postura séria e criou uma densa floresta de coníferas sobre o gelo, entrando em seu estado elemental. E onde está o vice-almirante Vergo, que saiu em patrulha com você? Rosnou um dos vice-almirantes. Vergo? Está preso nos arredores da ilha. Logo farei vocês se reunirem a ele, respondeu Mabor casualmente. Maldito! Esqueceu tudo que o vice-almirante Vergo lhe ensinou? É justamente por isso que apenas o prendi. No vasto deserto de neve, e Helena, em sua forma híbrida, segurava o martelo envolto em nuvens negras. A geada acumulou-se em suas costas, formando um manto de penas brancas. Sob o olhar de todos, ela fincou suas garras afiadas no solo. Emuzeki Mesatsu. Inúmeros cristais de gelo brotaram da terra, crescendo infinitamente em direção ao céu, cercando Garp e Kizaru. Garp limpou o sangue da boca e sorriu. Com seus punhos envoltos em Aki, ele começou a pulverizar os cristais em uma chuva cintilante. E Helena respirou fundo e transformou-se em um rastro de luz pálida, saltando com o Aki do conquistador emanando de seu corpo. Diante da chuva de lasers, ela girou seu martelo acima da cabeça, dispersando os ataques. Num instante, ela surgiu diante de Kizaru, desferindo um golpe que o arremessou ao mar em forma de partículas de luz. Em seguida, seu martelo varreu a atmosfera, criando uma onda de choque que dissipou o vento dos punhos de Garp. Cristais azuis formaram plataforma sob seus pés, permitindo que ela saltasse pela terceira vez, surgindo diante de Garp. A sombra alta o cobriu. Garp não recuou, desferiu um soco com Aki do conquistador, e Helena respondeu com um golpe de martelo estrondoso. E Daitoku, Haimeyaka. O choque entre o punho e a arma disparou raios por toda parte, deixando Sabaldi em frangalhos. Uma luz bizarra alterou as cores do mundo. As nuvens foram dissipadas por dezenas de quilômetros e o impacto destruiu as copas de metade das árvores da ilha. Quando a luz sumiu, a figura pálida pairava no alto. Seu olhar seguiu o velho marinheiro que inconsciente caía em alta velocidade devido à gravidade. Ela então deixou seu corpo cair em direção à planície de gelo, observando Kizaru e Cobb voarem para resgatar Garp. Assim que eles o alcançaram, e Helena aterrissou, ocultando-se na nevasca. No céu, Cobb segurava o corpo ensanguentado e inconsciente de Garp, em pânico total, tentando acordá-lo sem sucesso. Ao lado, Kizaru cuspiu sangue, com a expressão cada vez mais sombria. No segundo seguinte, uma criatura azul colossal ergueu-se da floresta de mangue. Cascos de gelo ultrapassaram o topo das árvores em meio à tempestade. Uma lança gelada varreu as copas, congelando e estilhaçando tudo que tocava. Diante dos poucos oficiais restantes, uma besta de gelo, com a parte inferior de um servo ágil e a parte superior de uma mulher humana perfeita, erguia-se sobre a ilha. A nevasca envolvia suas curvas elegantes. Suas mãos humanas empunhavam uma lança de morte e frio, cercada por uma luz cinzenta de maldição. Define no frio extremo. E Helena, posicionada na cabeça da escultura de gelo, controlava o gigantesco centauro servo com poder devastador. A nevasca explodiu em correntes polares que envolveram a lança. Raios de Aki do conquistador estalaram e o poder da maldição fez todos tremerem. A lança imparável atravessou a atmosfera, congelando tudo em seu caminho, disparada diretamente contra Kizaru. Capítulo 344. A lança de gelo, envolta em correntes polares, Aki do conquistador e poder de maldição, perfurou o céu, avançando diretamente contra Kizaru. Ao ver o ataque, Kizaru não demonstrou a menor intenção de um confronto direto. Ele rapidamente se transformou em luz.
refletindo-se no ar para desviar repetidamente daquela lança mortal. Isso não parece um comportamento de quem quer uma rendição, senhorita Helena. No alto do céu, Kizaru ainda encontrou fôlego para ironizar, disparando inúmeros lasers que envolveram o gigantesco centauro de gelo. E Helena brandiu sua lança, cortando a atmosfera e condensando instantaneamente cristais de gelo tão vastos quanto montanhas para bloquear os ataques. Sua voz permanecia suave e tranquila. Porque você ainda não abriu a boca para se render. Devo lutar até que seu corpo e sua alma se submetam. Como almirante de frota, é evidente que não posso liderar a marinha em uma rendição para vocês, respondeu Kizaru, fazendo beicinho de forma despreocupada. Render-se assim certamente deixaria um nome infame por toda a eternidade. Eu não suportaria tal fardo. De fato, tomar essa decisão fará com que a história se lembre de você. A besta de cristal abriu sua bocarra, expelindo um sopro gélido de temperatura extrema que varreu o céu, forçando Kizaru a se mover pela trajetória que ela planejava. O sopro azulado cruzou o ar, congelando até as nuvens por onde passava. Cristais infinitos condensavam-se nas alturas e caíam como chuva. Todo o arquipélago parecia agora um mundo de glaciares. Por onde se olhasse, havia apenas o branco infinito do gelo. No alto, Kizaru empunhava a espada Ami no Murakumo, destruindo as estacas de gelo enquanto dizia, arquejando: você mantendo essa forma e agindo por tanto tempo. Não se cansa? Nem mesmo aquele tal de Kaido conseguiria manter o dragão de fogo por tanto tempo. Renda-se. Travar uma guerra de exaustão conosco apenas reduzirá infinitamente suas chances de vitória. A Helena em forma híbrida, posicionada no topo da cabeça da besta, moveu levemente a mandíbula monstruosa. Com suas palavras, um brilho bizarro surgiu no dorso do corpo de servo, e jatos de gelo densos foram disparados instantaneamente. Inúmeros pilares de luz azul, envoltos em fios de haki de armamento, cruzaram o céu de baixo para cima, caindo de forma impenetrável no caminho obrigatório de Kizaru. Kizaru não conseguiu desviar a tempo. Seu corpo foi atingido e perfurado em vários pontos. O frio extremo começou a se espalhar por seu organismo, tingindo-o com uma camada branca. Peguei você, sussurrou Helena, manipulando rapidamente a besta para desferir um golpe de lança contra ele. O frio absoluto paralisou os movimentos de Kizaru ao tentar se transformar em luz. Embora estivesse ferido, a baixa temperatura impedia que sentisse dor. Quando Kizaru explodiu seu próprio haki para remover o gelo, uma dor lancinante subiu por seu corpo, fazendo-o fechar os olhos. Apesar de ter tentado se transformar em luz rapidamente para escapar do próximo ataque, ele foi um passo lento demais. Foi atingido de raspão pela lança fatal. Um de seus braços transformou-se instantaneamente em gelo e estilhaçou-se ao impacto. Kizaru, tendo perdido um braço, não sentiu dor imediata, apenas uma melancolia inexplicável ao olhar para os fragmentos de seu membro. Ele sabia que a situação tornaria-se ainda mais insuportável a partir dali. Nesse momento, uma presença invadindo o campo de batalha atraiu a atenção de ambos. O capitão de cabelos rosa avançava usando o gepo em direção à besta de gelo, que era muito mais alta que os manguezais. O rosto sob os fios rosados estava repleto de fúria e determinação. Seu corpo pequeno emanava uma pressão impressionante. O haki de armamento projetado envolvia seus punhos como chamas sólidas, avançando direto contra Helena no topo da criatura. Genkotsu, ardor. Kobe era extremamente rápido, chegando quase instantaneamente à cabeça da besta. Seu punho de ferro, herança de Garp imbuído em haki projetado, desceu contra Helena acompanhado de um rugido vibrante. Diante desse golpe capaz de esmagar montanhas, Helena fez a gigantesca criatura saltar. De cima, ela brandiu a lança casualmente, como um meteoro caindo do céu, sobrepujando o Kobe que ainda mantinha a postura de soco. Os raios de haki do conquistador e o frio emanado o fizeram tremer de pavor. Bum! O golpe devastador o prensou contra a ponta da lança, colidindo-o violentamente contra a superfície de gelo de centenas de metros de profundidade, perfurando-a. Kizaru surgiu como um flash de luz sobre um manguezal na borda de Sabaldi com novas feridas pelo corpo. O sangue em sua boca congelou antes que pudesse tossir, dificultando sua respiração. A besta de gelo caiu das alturas, flexionando as quatro patas para amortecer o impacto antes de se estabilizar no glaciar. O olhar de Helena passou pela perna mecânica estilhaçada de Kizaru, seu rosto pálido, e parou em Kobe, que ele segurava pela gola. Vale a pena? Se você não o salvasse, ele não morreria. Que assustador. Mas se eu não o salvasse, ele ficaria arruinado. Mesmo em um estado deplorável, Kizaru mantinha aquele jeito, como se tudo estivesse sob controle. Ele está verdadeiramente arruinado agora, disse Helena, notando o medo persistente nos olhos de Kobe. O pavor na ponta da minha lança não era suficiente para deixá-lo assim. Se ele tivesse sentido o impacto na pele, teria superado. Mas ele foi salvo por você. Sentiu apenas o susto, sem a experiência real. Que lástima. É mesmo? Kizaru não pareceu se importar, deixando o rapaz no chão. Em seguida, transformou-se em luz novamente para o topo de um manguezal, encarando a besta monumental à sua frente. Mesmo sem a perna mecânica, Kizaru mantinha-se firme, sem qualquer rastro de medo nos olhos. Que pena, a marinha está prestes a ser destruída em minhas mãos, murmurou Kizaru. Um brilho ofuscante surgiu em seu único braço restante, tão radiante quanto o sol. Seu corpo emanava uma aura perigosamente gélida e afiada, focando totalmente em Helena. Percebeu que quanto mais o tempo passa, menor é sua chance de vitória. E Helena estreitou os olhos carmesim sob o crânio. Ela sabia que Kizaru estava pronto para apostar a própria vida. Em meio aos escombros do QG, a vice-almirante Tsuru olhou para o segundo sol que nascia no topo dos manguezais e soltou um longo suspiro. Você não precisava fazer isso, Borsalino. Ela percebeu imediatamente o plano de Kizaru, mas era incapaz de impedi-lo. Ver aquela cena partia seu coração.
Sob o olhar de Tsuru, a luz dourada concentrou-se, transformando-se em uma lâmina gigantesca e resplandecente nas mãos de Kizaru. O calor, semelhante ao núcleo solar, expandia-se continuamente, derretendo o gelo de Sabaldi à distância e revelando novamente as cores do mundo. Mas não durou muito. Tudo foi incendiado, e os manguezais recém-libertos tornaram-se um mar de chamas. E Helena, mesmo a uma grande distância, sentiu a onda de calor atingi-la, derretendo rapidamente o glaciar sob seus pés e até a própria besta de gelo. Contudo, ela não fugiu nem se esquivou, permaneceu imóvel, esperando que ele completasse o golpe. Ela havia dito que lutaria até que a marinha se submetesse de corpo e alma. Sob o olhar de Helena, Kizaru direcionou a grande espada solar contra a imensa criatura de cristal. Vai mesmo ficar aí esperando eu atacar? Kizaru exalou, transformando-se em luz e voando instantaneamente, surgindo com a lâmina brilhante diante da besta. Não se arrependa. E Helena não hesitou e brandiu sua lança imbuída de poderes letais para colidir frontalmente com a espada de Kizaru. KRAKOW. No centro da colisão, um flash bizarro explodiu, mais brilhante que o próprio sol, encobrindo as cores originais do mundo. Raios de Aki espalharam-se pelo céu e o mar borbulhava violentamente. Durante o embate, a lança de Helena derretia centímetro a centímetro. A espada de luz avançava como uma faca quente cortando manteiga em direção à cabeça da besta onde Helena estava. Parecia que a vitória pendia para Kizaru. Contudo, na realidade, a cada passo que Kizaru avançava, o Aki do conquistador de Helena bombardeava seu corpo, e o poder da maldição corroía sua alma como vermes nos ossos. Quando a lâmina cortou metade da lança, Kizaru já estava com os olhos revirados, a consciência nublada, a um passo da morte. A espada dourada era quase imparável, mas o próprio Kizaru não conseguia resistir ao impacto do Aki e da maldição direcionados a ele, fraquejando primeiro. Ting, o Aki do conquistador na lança de gelo expandiu-se novamente, tingindo-a de negro e impedindo que a espada solar avançasse mais. Bum! Sob o bombardeio de Aki, Kizaru, incapaz de manter a espada, foi arremessado para longe. O vendaval varreu a ilha, e raios de Aki caíram no mar, explodindo em ondas de centenas de metros. Com isso, o almirante de frota Kizaru foi finalmente derrotado, caindo nas ruínas do quartel-general. As pálpebras de Kizaru pesaram, aproximando-o da morte. No último momento, sua mente estava lucidamente clara. Ele alcançou o Dendemushi em seu peito e o ativou. Enquanto os marinheiros restantes corriam em sua direção, viram-no encostado em um pedaço de parede, movendo os lábios. Sua voz fraca ecoou pelo último Dendemushi de transmissão intacto. Eu sou o almirante de frota da marinha, Borsalino. Antes de morrer, dou a última ordem da marinha. Abandonem suas missões originais, retornem às suas divisões. Não sangrem mais por um governo mundial que não merece proteção. Proteger os civis indefesos no mar é o que vocês devem fazer. Todos desistam. A voz de Kizaru foi sumindo até desaparecer completamente, seus sinais vitais cessaram. Esse era o seu plano. Ele não queria carregar a infâmia histórica de ter ordenado uma rendição, mas também não queria que seus soldados morressem junto com o governo mundial. No fim, escolheu preservar as vidas dos soldados. Para manter sua honra, ele deu a ordem de retirada enquanto cumpria seu dever de lutar contra piratas até a morte. Talvez assim sua reputação como almirante de frota fosse poupada. A besta de gelo desintegrou-se completamente. E Helena, de volta à forma humana, desceu do alto, parando ao lado de Somer, Ina e outros oficiais. Enquanto todos olhavam atônitos para Kizaru, e Helena ergueu seu martelo, apontando para as cabeças deles. E vocês? Vão obedecer à última ordem do almirante ou continuarão resistindo? Os marinheiros não hesitaram muito e ergueram suas armas novamente, prontos para atacar. No entanto, a voz de Tsuru soou atrás deles. Já chega. Vocês fizeram o suficiente. Não precisam mais sangrar pelo governo mundial. E Helena observou o grupo e, em seguida, pegou seu Dendemushi para ligar para Lui. Pururururu, clique. Lui, sentado em seu trono na Viking, atendeu. Lui, a questão da marinha foi resolvida. Aqueles mais próximos da Terra Sagrada não poderão mais reforçá-los, disse Helena. Precisa que eu vá até aí? Bom trabalho, disse Lui. Agora fique aí com a Uta vigiando os prisioneiros. Deixe o restante com os outros. É entendido. O Dendemushi imitou o aceno de Helena e a ligação caiu. Lui levantou-se do trono e entrou em uma fenda espacial. Quando reapareceu, estava na borda externa da Aveiten na estratosfera, observando o campo de batalha abaixo. Com seus sentidos sobre-humanos e o melhor aqui de observação do mundo, ele viu o combate épico na Headline. Na borda de Mary Geoise, os Bucaneiro, os Lunarianos e os fortes guerreiros dos piratas do Arcanjo lutavam ferozmente. Os guerreiros Bucaneiro, em conjunto com cães gigantes, destruíam sucessivamente os pacificadores, cuja força média equivalia a piratas de 300 milhões de belis. Porém, o número desses guardas era assombroso, criando um impasse. No céu, a situação dos Lunarianos era mais complicada. Sua força média não superava a dos serafins criados com fatores de linhagem de grandes heróis. Felizmente, eles contavam com a ajuda de alguns serafins aliados. Originalmente planejavam usar a tecnologia de Vegapunk para retomar o controle de todos eles, mas após a traição de Vegapunk e a morte de Figar Langarlin Shamrock, o governo mundial ficou em alerta, realizando inspeções e modificações de emergência. No fim, Vegapunk só conseguiu o controle de uma pequena parte. Os serafins criados a partir dos Shichibukai ou de guerreiros ainda mais fortes não foram recuperados. No momento em que Mu recebeu a notícia, ele aplicou contratos demoníacos neles, transformando-os em demônios ainda mais poderosos que agora assolavam o campo de batalha.
Ao longe, uma jovem de cabelos curtos e kimono empunhava duas espadas enfrentando São nos Juro, em forma de centauro esquelético, em um duelo de espadachins. Nas fendas da borda da Terra Sagrada, Amit em forma de vampiro lutava contra o homem loiro transformado em um verme de areia, São Shepard de Júpiter. O ódio era palpável. O combate entre Amit e Júpiter era letal, com carne e sangue voando. Raios cruzavam o céu enquanto uma sombra do tamanho de uma ilha cobria o topo da Terra Sagrada. A Curdona usava os poderes da Goro-Goro no fundidos à Arca Machim, integrada a Baal, exercendo um poder que assombrava até a ele mesmo. Raios incessantes disparavam das baterias de Baal, atingindo demônios velozes e o Gorosei Valkyrie em sua forma despertada, impedindo que chegassem perto da estrutura. Capítulo 345. No campo de batalha envolto em chamas, Lui caminhava sem pressa. Ele agia como se o vento de sangue e a chuva de fúria ao seu redor fossem inexistentes, avançando em linha reta em direção à Terra Sagrada. Conforme ele passava, o fluxo de ar tornava-se pacífico. Um corvo dourado voava em círculos ao seu redor até que, após algumas voltas, pousou finalmente em sua ombreira dourada. Dom. Vários pacificadores detectaram a presença de Lui e saltaram do ar em sua direção. Entre a poeira levantada pelo impacto, os guardas, todos com o mesmo rosto, levantaram as mãos e abriram as bocas, disparando uma barragem de lasers contra ele. No entanto, os feixes densos foram interceptados por uma barreira invisível a cerca de 10 metros de Lui. Os guardas, como se não percebessem o bloqueio, continuavam a disparar incessantemente. Subitamente o ar ondulou. Lâminas de vento invisíveis varreram os corpos de aço dos guardas, fatiando-os instantaneamente em pedaços do tamanho de um punho. Antes mesmo que pudessem explodir, seus restos dispersaram-se com o vento. Essa cena atraiu a atenção de muitos no campo de batalha. O Arthur, ele decidiu descer pessoalmente? O semblante dos lunarianos que lutavam contra os serafins tornou-se sombrio. Em meio ao tilintar de espadas, o Gorosei nos Juro virou a cabeça para o horizonte, rangendo os dentes, aquele sobrevivente maldito. Em um canto do campo, assim que o almirante Akainu viu a figura em armadura dourada e vermelha, não hesitou. Ele avançou diretamente na direção de Lui. No alto, os serafins demonizados, que antes tentavam atacar a ilha celestial sob o bombardeio de raios, mudaram de alvo e mergulharam em direção à figura que caminhava tranquilamente. Diante do cerco iminente, o corvo dourado no ombro de Lui, que antes limpava suas penas de fogo com o bico, abriu as asas e alçou voo calmamente. Ele disparou esferas de fogo ardente, criando uma barragem densa que envolveu todos os serafins. Estes, por sua vez, acenderam as chamas em suas costas para elevar sua defesa ao máximo, movendo-se em trajetórias erráticas e sinistras para esquivar das bolas de fogo. Entretanto, após um grito do corvo, as esferas de fogo mudaram de direção no ar, perseguindo as costas dos serafins. O perigo súbito forçou os demônios artificiais a virarem-se para tentar desviar novamente, mas era tarde demais. O fogo dourado já estava diante de seus olhos, explodindo contra seus corpos. Bum! Explosões aterrorizantes iluminaram o céu, limpando a fumaça da guerra com suas ondas de choque. Quando as chamas se dissiparam, figuras carbonizadas caíram do céu, atingindo a headline sem emitir um som, tremendo levemente e incapazes de se regenerar em curto prazo. Tudo isso foi visto por Imu, cujas pupilas em anéis exalavam sede de sangue. Esse é o poder da chama da vida, a voz de Imu ecoou pelo salão vazio do trono vazio, fria como o gelo do inferno. Dar vida à própria chama e transformá-la em uma criatura. Esse deveria ser o poder usado por mim para ativar o tesouro nacional e aniquilar o mundo. Lui continuou sua caminhada, passando pelos serafins caídos sem parar um segundo sequer. O corvo dourado voltou a pousar em seu ombro, disparando pequenas chamas nos inimigos caídos para garantir que não se levantariam. Arcanjo Lui, a fonte de todo o caos. Akainu aproximou-se com o rosto gélido. Mesmo sabendo da diferença colossal de poder, ele não sentia medo. Desde que você apareceu, o mar sofreu mudanças sem precedentes. Marinheiros morreram e reinos abandonaram o governo mundial. Os braços de Akainu transformaram-se em magma rubro e fervente, que gotejava na headline transformando o solo em rios de lava que se expandiam rapidamente. Em instantes, vulcões de centenas de metros de altura brotaram da terra calcinada entre tremores. Magma jorrava das crateras, explodindo sobre os subordinados de Lui. Era o despertar da Magu Magu no Mi em sua plenitude. Akainu não havia despertado seu poder recentemente, mas nem na batalha da Ilha dos Homens Peixe, nem nos ataques de Kaido ou Barba Branca. O local permitia que ele usasse esse nível de destruição. Somente agora, na vastidão da headline, ele podia lutar sem restrições. Akainu envolveu seus braços de lava com a Ki do Conquistador, moldando-os em cabeças de cães infernais que avançaram contra Lui. Vá para o inferno com seus pecados. Cão de caça obscuro. Antes que o golpe atingisse, uma fenda abriu-se no ar à frente de Lui, expandindo-se em um portal resplandecente. Uma figura pequena saltou dele e bloqueou o ataque com as mãos. Ela levantou a cabeça, revelando olhos heterocromáticos sob fios de cabelo rosa. Um sorriso sedento de sangue surgiu em seu rosto sujo de poeira enquanto o halo em sua cabeça girava furiosamente. Você deixou seus subordinados para trás e correu para cá? Me fez perder muito tempo procurando, disse Gibril. Ao lado dela, a voz de Rafael soou. Ainda bem que a vitalidade restante de Abeco é suficiente para teletransportar uma ou duas pessoas. Linhagens amaldiçoadas. Rosnou Akainu, atacando novamente com o outro braço de magma. Gibril esquivou-se com uma risada maníaca, abrindo suas asas e moldando fogo em uma foice de cabo longo, atacando a cabeça de Akainu. Rafael flanqueou pelo outro lado. Akainu foi forçado a abandonar seu ataque a Lui para enfrentar as duas feras com aparência de belas jovens. Lui, por sua vez, nunca alterou o ritmo de seus passos. Ele passou por Akainu como se ele fosse irrelevante, caminhando em direção ao castelo de Pangeia.
Roar. O Gorosei Valkyrie, transformado em um javali gigante, Oki, desistiu de atacar a Ilha Celestial e saltou de volta ao solo. Seu corpo cresceu até tornar-se uma besta monumental que fazia os edifícios reconstruídos parecerem brinquedos. Ele avançou contra Lui como uma montanha em movimento, com raios de Aki do Conquistador emanando de sua bocarra. Em Baal, a Curdona viu isso e liberou todo o seu poder. Ele fundiu sua eletricidade máxima com os sistemas da arca, criando nuvens negras que se estendiam até o horizonte. Relâmpago globular. Esferas azuis caíram do céu, contendo uma energia infinita, atingindo as costas montanhosas de Valkyrie. O Gorosei, apesar de sua defesa lendária, sentiu o terror da técnica e suou frio. Antes que pudesse reforçar seu Aki, as esferas fundiram-se ao seu corpo. Bum! Um trovão aterrorizante ecoou e a luz branca cegou a todos. No centro do ataque, Valkyrie ficou translúcido, revelando seus ossos. A Curdona concentrou o poder de forma tão precisa que quase não houve dano colateral ao redor, focando tudo no alvo. A figura gigantesca de Valkyrie encolheu drasticamente até desabar, levantando uma nuvem de poeira. Mais de 90% de seu corpo estava carbonizado. Ele sentiu como se sua alma estivesse sendo arrancada. Sua defesa, invicta por séculos, fora destruída. No entanto, chamas negras envolveram seu corpo, regenerando lentamente. Ele levantou-se, mas desta vez não avançou contra Lui. Olhou para o céu com um medo profundo. No alto, a Curdona percebeu que Baal agora potencializava seus poderes a um nível assombroso. Ele sorriu e virou a arca em direção ao castelo de Pangeia. A arca, agora movida puramente por eletricidade, era muito mais veloz. Em segundos, estava acima do alvo. Uma nova esfera de relâmpago caiu em direção ao topo do castelo. KRAKOW. Desta vez, porém, o ataque não atingiu o objetivo. Um livro de magia, brilhando com uma luz sinistra, surgiu no topo de Pangeia. Suas páginas moveram-se sozinhas, engolindo o relâmpago globular como se fosse uma pequena pedra caindo no oceano. Assim que a energia foi dissipada, o livro desapareceu como se nunca tivesse existido. A Curdona ficou em silêncio, surpreso. No campo de batalha próximo, o Gorosei nos Juro suspirou aliviado ao ver o castelo intacto. Ele voltou sua atenção para a jovem de cabelos curtos à sua frente, que empunhava duas espadas e arquejava de cansaço. Vado Ishimonji. O sobrenome Shimotsuki, disse nos Juro, ajustando os óculos. Você é descendente de Shimotsuki Kozaburo, que deixou Wano há 55 anos? Nos Juro brandiu a Shodai Kitetsu, envolvendo-a com um frio gélido e Aki do Conquistador. Sendo ou não, isso não muda o fato de que vocês serão derrotados, respondeu Kuina sem medo, desferindo um corte também imbuído de Aki do Conquistador. Os ataques dos dois maiores espadachins do mundo rasgaram a terra e colidiram, transformando-se em uma chuva de luzes coloridas. Kuina saltou através do brilho, surgindo diante de Nos Juro com um arco perfeito de sua lâmina. O corte afiado da Vado Ishimonji cruzou o ar em direção à cabeça do Gorosei. Nos Juro desviou por milímetros. Seus óculos foram partidos ao meio e caíram de seu rosto enquanto ele contra-atacava visando o pescoço de Kuina. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 346. A silhueta de Kuina pairava no ar. Com as duas mãos, ela empunhava Vado Ishimonji, agora envolta em Aki do Conquistador, enfrentando sozinha um dos Gorosei, Nos Juro. Sua mente permanecia calma como a água estagnada, seu olhar, sereno e sem ondas. A lâmina em suas mãos fundia-se perfeitamente com seu ser, quase como se fossem um só corpo. Diante da Shodai Kitetsu, também imbuída de Aki do Conquistador, Kuina não recuou. Sem demonstrar fraqueza, ela brandiu sua espada para o embate. O Aki do Conquistador dos dois grandes espadachins que ocupavam o ápice do mundo foi liberado sem reservas. Através de suas lâminas, as colisões invisíveis disparavam raios negros e vermelhos que assolavam o campo de batalha, fazendo com que os agentes que operavam os canhões na Terra Sagrada caíssem um após o outro. As nuvens escuras que cobriam o céu foram instantaneamente rasgadas pelo choque de vontades, forçando a névoa a recuar para as alturas. Desde o início da batalha em Mary Geoise, finalmente surgiam dois oponentes em pé de igualdade. O combate entrou em um estado de calor branco. Nos Juro rangeu os dentes durante o impasse. O instinto assassino em seus olhos era como o vento gélido do Ártico, de fazer estremecer. No entanto, Nos Juro era um usuário de Akuma no Mi do tipo zoomítica. Em termos de vigor físico e força bruta, ele superava Kuina. Com um golpe pesado, ele a repeliu. O torso humano, envolto em chamas negras e fumaça, inclinou-se ligeiramente enquanto seus braços desferiam um corte após o outro com a Kitetsu. Kuina foi lançada para trás, quebrando várias rochas erguidas pela guerra antes de se estabilizar, deixando longos sulcos no solo com os pés. Ela ergueu a cabeça e após limpar o sangue do canto da boca, ouviu novamente o som do ar sendo rasgado. Zul, zul. Vários cortes voadores imbuídos de uma aura de gelo avançaram contra ela. Kuina, sem qualquer temor, avançou em vez de recuar. A cada passo, a Vado Ishimonji dançava em suas mãos, estraçalhando ou desviando os ataques, que abriam fendas abissais no solo ao seu redor. Incapaz de atingi-la com ataques à distância, Nos Juro viu Kuina aumentar a velocidade. O que antes era uma caminhada tornou-se uma corrida veloz, e a 100 metros de distância, ela embainhou a espada. Movendo-se como um relâmpago, ela surgiu diante de Nos Juro e sacou a lâmina. E estilo de uma espada. E aí? Com um sussurro, Kuina passou por Nos Juro antes que ele pudesse reagir. A lâmina deslizou suavemente de volta para a bainha. Clique! O som do metal encontrando a bainha ecoou. No mesmo instante, Nos Juro foi tomado por uma dor excruciante.
Do abdômen ao peito, o som de carne e roupa sendo rasgadas ecoou, seguido por um jato de sangue que espirrou a mais de 10 metros de altura. Seus olhos reviraram e ele cuspiu sangue. O aqui do conquistador de Kuina, impregnado no corte, impedia que a ferida se curasse. Quase no segundo seguinte, nos juro recuperou a consciência. Embora a ferida não fechasse, ele manteve a capacidade de luta e girou para um golpe descendente. Kuina saltou, observando friamente a lâmina abrir outro desfiladeiro na headline onde ela estava antes. Nos juro ergueu a cabeça bruscamente, rangendo os dentes enquanto via Kuina pairar no ar. Sua sede de sangue tornou-se ainda mais gélida. A mão esquerda de Kuina buscou novamente o punho da espada. No ar, ela assumiu uma nova postura de ataque, seus lábios tingidos de sangue movendo-se em prece. No instante seguinte, Kuina caminhou sobre o ar e saltou. Com as duas mãos na espada envolta em raios negros e vermelhos, ela mirou diretamente a cabeça de Nos juro. As pupilas do Gorosei contraíram-se violentamente. Maldita. Roar. Com um urro, Nos juro mudou instantaneamente da forma híbrida para sua forma animal despertada. O imenso cavalo esquelético, envolto em nuvens negras, cobriu o horizonte. O longo pescoço ósseo moveu-se em um ângulo impossível, desviando do golpe de Kuina, e ele virou a cabeça como uma serpente pronta para o bote, abrindo a bocarra. Kuina voou sobre o pescoço dele. Vendo que errou o golpe, ela não se frustrou, girou rapidamente, varrendo a espinha do cavalo com a lâmina para cortá-lo ao meio. Contudo, a bocarra do cavalo esquelético chegou primeiro, visando morder metade do corpo dela. Percebendo o perigo, Kuina abandonou o ataque e tentou recuar, mas foi lenta demais. A mandíbula do monstro fechou-se ao seu lado. Com um grito de dor, o sangue jorrou no ar. Kuina viu a cabeça sinistra de Nos juro passar por ela, coberta de sangue, com um brilho de prazer e satisfação nos olhos pequenos. O braço esquerdo de Kuina fora arrancado na altura do cotovelo. Foi tão rápido que ela não teve tempo de usar o aqui de armamento para se proteger. A dor intensa fez gotas de suor brotarem em sua testa e seus olhos ficaram injetados de sangue. No entanto, o longo histórico de batalhas sangrentas a fez resistir. Ela manteve a mente o mais calma possível. Sua respiração acelerou por apenas um segundo antes de voltar ao normal. Ela recuou 100 metros, guardou a vado Ichimonji e saltou para evitar outra lâmina gigante. Usando os dentes e o braço direito restante, ela rasgou uma tira de seu kimono e, enquanto se movia para desviar de cortes voadores, amarrou firmemente o coto do braço esquerdo para estancar a hemorragia. Feito isso, Kuina sacou a espada com a mão direita e bloqueou a Shodai Kitetsu que surgiu diante dela. KRAKOW. O aqui do conquistador colidiu novamente, abrindo crateras sob seus pés. Mesmo com um braço a menos, Kuina não mostrou fraqueza. Pelo contrário, a pressão extrema fez seu foco atingir um nível sem precedentes. Tudo no mundo tornou-se nítido. A conexão entre ela e a vado Ichimonji estreitou-se, e o aqui fluía incessantemente para a lâmina. O cavalo esquelético engoliu o pedaço do braço diante dela e zombou. Que lástima! Um espadachim que não consegue sequer proteger o próprio braço. De que serve uma espada tão lenta e fraca? Em meio aos raios negros, o rosto pálido de Kuina permanecia sereno. Apesar da perda de sangue, ela não dava sinais de desmaio. Ela recusou novamente o pedido de cura do dispositivo de fixação de vida. Sentia que aquele desespero poderia elevar sua esgrima a um novo patamar. É melhor do que o seu nível patético, mesmo com o bônus de uma Akuma no Mi. Viveu centenas de anos para nada? Respondeu ela com um sorriso de escárnio. Língua afiada. Nos juro, atingido em seu ponto sensível, atacou novamente. Quero ver até quando você aguenta. O suficiente para te decapitar, sussurrou Kuina ao vento. Os dois moviam-se rapidamente, fatiando tudo ao redor. Cortes voadores escapavam da colisão, rasgando as nuvens ou esculpindo novos cânions na headline. Com o tempo, o corpo de Kuina tornou-se cada vez mais frio devido à perda de sangue e à aura gélida do inimigo. Ela parecia prestes a desmoronar com a visão escurecendo. Mesmo assim, bloqueava cada golpe e contra-atacava em um estado quase místico. A batalha durou muito, atravessando diferentes partes do campo até retornar ao ponto inicial para o ato final. Nos juro desferiu um golpe que lançou Kuina para o alto. Ela subiu impotente antes de começar a cair, atraída pela gravidade. Percebendo que a aura dela estava quase extinta, o cavalo esquelético sorriu e saltou. Com as duas mãos na espada, ele avançou para dar o golpe de misericórdia. A vitória parecia pender para o Gorosei. A Shodai Kitetsu descia como um relâmpago contra o corpo de Kuina. Mas, no limiar da morte, ela abriu os olhos. O que viu não foi a headline, mas uma cidade em chamas. Um dragão verde escuro, cujas asas cobriam o céu, devastava tudo. Um flashback de morte? Pensou Kuina. Na sua visão, um jovem de cabelos pretos e kimono claro, empunhando uma espada com padrão de dentes de serra vermelhos, movia-se entre as chamas. A espada negra Shuzui. Ryuma. Sua visão girou. O jovem saltou sobre o dorso do dragão com as duas mãos na espada. A lâmina negra não tinha aqui visível, mas emanava uma aura tão afiada que aterrorizava a criatura. O corte caiu como um raio. Kuina abriu os olhos novamente, despertando totalmente. O Ryuma de sua visão tornou-se ela mesma. O dragão tornou-se o cavalo esquelético. E a vado Ichimonji em sua mão não era mais a mesma. A lâmina estava negra como nanquim. Kuina ergueu a vado Ichimonji enegrecida com seu único braço. Raios negros e vermelhos saltavam do metal. Como Ryuma de sua fantasia, ela desferiu um golpe imparável que se refletiu nos olhos de Nos juro. Ele gritou em choque. Uma lâmina negra? Ting! A silhueta de Kuina passou por Nos juro. A lâmina decepou o pescoço dele de forma limpa. O sangue jorrou e a cabeça caiu. No segundo seguinte, o corpo de Nos juro foi envolto em chamas negras que, em vez de curá-lo, drenaram o resto de sua força para devolvê-la ao seu mestre original. Imu não pretendia desperdiçar poder com perdedores. A carcaça seca caiu do céu, marcando a morte de mais um Gorosei. Uma luz dourada envolveu Kuina. O dispositivo de vida infundiu vitalidade, fechando suas
suas feridas e regenerando seu braço em instantes. Ela pousou levemente, ignorando os restos mortais do inimigo, e observou sua nova lâmina negra em silêncio. Forjar uma lâmina negra não dava necessariamente um buff de status, mas significava que sua esgrima havia atingido um nível lendário. Ela agora possuía a terceira lâmina negra da história. Enquanto isso, nas fendas abissais da antiga Mary Geoise, Amit, em sua forma de vampiro, exibia seu corpo de pequeno gigante envolto em um haki de armamento avassalador. Ele transformará o próprio corpo em uma arma letal, lançando uma ofensiva furiosa contra Júpiter, que se regenerava pela quarta vez. Suas asas negras, agindo como guilhotinas flamejantes, abriam cortes profundos no verme gigante. Seus punhos, mais duros que o aço, transformavam Júpiter em polpa de carne a cada golpe. Embora Amit o estraçalhasse repetidamente, ele não possuía o haki do conquistador necessário para impedir a regeneração do Gorosei. Júpiter, agindo com a calma de quem sabe que não pode ser morto por haki comum, zombou. Eu não esperava que aquele garoto sobrevivente insignificante chegasse tão longe. Devíamos ter exterminado vocês naquela ilha. Você não conseguiu, respondeu Amit, cravando uma lança de osso no peito de Júpiter e erguendo o corpo dele contra o paredão da headline. Já disse tantas vezes que estou ficando entediado. Júpiter cuspiu um ácido mortal. Não importa quão forte você seja, sem o haki do conquistador aplicado corretamente, você não pode nos ferir de verdade. Amit agiu como se não ouvisse. Ele esquivou do ácido e desferiu soco após soco imbuído do nível mais alto de haki de armamento. Usando artes marciais avançadas de Kano, ele concentrava toda a explosão dentro do corpo de Júpiter. De repente, uma pressão aterrorizante de haki do conquistador explodiu a queima-roupa. Júpiter suou frio. Nos punhos de Amit surgiram os raios negros e vermelhos característicos. O haki do conquistador do arcanjo. Júpiter notou penas brancas saindo das frestas dos punhos de Amit. Armazenamento de haki. Antes que pudesse terminar, os punhos de Amit caíram. Um soco, 2, 3, uma chuva de meteoros de haki que estraçalhou o corpo de Júpiter até reduzi-lo a nada. No castelo de Pangeia, diante do trono vazio, a extinção de mais uma vida deixou o semblante de Mu ainda mais sombrio. Seu poder acumulado por séculos estava ruindo em meros 15 anos. Ele não pretendia pagar o preço para trazer perdedores de volta da morte. Momentos depois, passos pesados ecoaram pelo salão. E Mu baixou o olhar para a entrada do salão empoeirado, fixando na figura vestida em armadura dourada e vermelha que acabará de chegar. Capítulo 347. Louis permanecia diante do trono vazio, em um confronto tenso com Imu. Seus olhares se cruzaram no vácuo, e uma sede de sangue letal ecoou por todo o castelo de Pangeia. O ar tornou-se extraordinariamente opressivo, distorcendo-se como sob o calor escaldante do sol, enquanto ondas de choque sutis se espalhavam ao redor de ambos. Imu levantou-se do trono e caminhou para fora das sombras, revelando sua verdadeira face ao ar. Cabelos azuis longos, pele alva e translúcida, uma testa lisa e refinada, e um vestido de uma opulência extrema. Todas essas características apontavam para a princesa da linhagem real de Alabasta na primeira metade da Grand Line, Nefertari Vivi. Ou melhor, para a rainha que era idêntica a Vivi há 800 anos, Nefertari Lili. Como rei do mundo no topo dos dragões celestiais, possuir o rosto da rainha que se recusou a viver na Terra Sagrada sugeria conspirações sombrias. Por exemplo, que o ser conhecido como São Nerona Imu atacara e utilizar os poderes da Op no Mi para trocar de alma com a rainha Lili, obtendo assim a imortalidade. Imu avançou com passos leves, descendo os degraus e passando pelas armas dos 20 reis fincadas ali, parando a cerca de 10 metros de Louis. Mesmo tendo perdido quase todo mundo e seus subordinados leais, Imu não demonstrava o desespero de quem caiu do pedestal. Isso porque o domínio de 800 anos não se baseara em exércitos ou armas, mas em um poder que transcendia a imaginação humana. Enquanto ele vencesse, mesmo o exército que derrotou o mundo não seria páreo para ele. Diante do novo desafiante, Imu sentia irritação, mas ainda acreditava na própria vitória. Tu és a primeira figura a ser verdadeiramente problemática para mim desde Joy Boy e David Jones. Imu ergueu a cabeça, os fios azuis balançando suavemente, o tom de voz permanecia arrogante. Décadas atrás, um homem chamado Rox invadiu o Jardim das Flores e proferiu arrogâncias diante de mim, mas acabou tombando no mar. Hoje, teu destino ecoará o dele, mas eu agirei pessoalmente para te apagar. Após tua morte, transformarei teu exército em demônios e reconstruirei o governo e as forças armadas, repetindo o que fiz há 800 anos. Então, limparei a história novamente. Diante das ameaças pomposas de Imu, Louis permaneceu indiferente. Ele desembainhou a Shichizaken apontando-a diretamente para o pescoço de Imu, com os olhos levemente baixos. Depois de falar tanta arrogância, se você for derrotado em seguida vai parecer um palhaço. Assim como Rox naquele tempo, você e ele não são tão diferentes no fim das contas. Louis sorriu levemente e simultaneamente envolveu a Shichizaken com a Ki do Conquistador, fazendo-a brilhar como se expelisse chamas negras e vermelhas incessantes. Ele recolheu a lâmina e desferiu um golpe em uma velocidade absurdamente superior. O som da lâmina cortando o ar era límpido e melodioso. A atmosfera foi dividida em duas marcas distintas. Ao enfrentar o golpe de Louis, Imu franziu o senho e transformou sua forma instantaneamente em meio a chamas negras. Grandes asas de morcego e uma cauda longa em forma de flecha surgiram em suas costas, enquanto o livro de magia gravado com runas misteriosas apareceu subitamente. Imu manifestou um tridente negro em suas mãos, também envolto em Haki do Conquistador, perfurando o ar para colidir com a Shichizaken. KRAKW. O choque entre dois Hakis do Conquistador no ápice de suas forças transformou o cenário sob seus pés. As construções clássicas em ruínas deram lugar a uma terra vermelha infinita. As nuvens foram dissipadas pelo impacto, sendo arremessadas para fora do horizonte.
O solo se rompeu, criando crateras comparáveis ao impacto de um asteroide, tremendo sem parar. Nenhum dos dois se importou com as pessoas que foram lançadas longe junto com a cidade durante a colisão. Concentrarão-se totalmente um no outro. Para Imu, aquelas pessoas eram irrelevantes, e muitas já haviam matado seus servos. Os sobreviventes poderiam ser transformados depois para subjugar o mundo. Lui, por sua vez, já havia julgado que seus subordinados não morreriam devido à distância e à proteção dos dispositivos de fixação de vida. Boom! Ambos se separaram, pousando nas extremidades da imensa cratera. Tratar a vida dos subordinados como nada. Parece que tu não és diferente de nós. As pupilas em anéis de Imu brilharam. O livro de magia moveu suas páginas sozinho. Sombras negras densas jorraram dele, transformando-se em uma chuva de armas que cobriu o céu, caindo sobre o homem em armadura dourada e vermelha. Lui não se moveu, mas Anemoi, flutuando ao seu redor, agitou instantaneamente a atmosfera acima de sua cabeça, criando um tornado que conectava o céu e a terra, engolindo a chuva de armas. Em seguida, o corvo dourado no ombro de Lui disparou uma esfera de fogo que se fundiu ao tornado, transformando-o em um redemoinho incandescente que iluminava o continente. Quando as chamas envolveram o flanco de Lui, ele desapareceu silenciosamente, reaparecendo instantaneamente diante dos olhos de Imu. A lâmina envolta em Aqui e chamas negras agora carregava o poder do furacão e desceu sobre ele. Ting! O zumbido da lâmina ecoou em um corte imparável. Imu mudou de expressão, e com o gesto da mão esguia, usou o poder da magia para criar um escudo indestrutível ao seu redor. O corte desceu, rasgando o solo em um desfiladeiro profundo que se estendia até o horizonte, com paredes lisas como espelhos. No fim da linha do horizonte, Imu olhou para o escudo que apresentava uma rachadura distorcida. Suas pupilas em anéis brilharam intensamente antes de voltarem ao normal. Ele abriu as asas e, com um bater suave, a paisagem retrocedeu velozmente enquanto ele investia contra Lui. Seu tridente girou envolto em arcos negros e vermelhos, atacando a cabeça de Lui. O tridente, embora fino, carregava uma força opressora como se montanhas estivessem desmoronando, comprimindo o ar em um raio de milhares de metros. Diante disso, Lui não se apressou. Ele despertou Thor, que dormia em sua lança, e a golpeou em meio a raios infinitos. Cank! O som do metal explodiu. O avanço do tridente foi interrompido e até repelido. Imu estreitou o olhar. Sua cauda demoníaca estendeu-se como um raio em direção ao coração de Lui. Mas as asas de Lui transformaram-se em lâminas imbuídas de eletricidade negra e vermelha, cortando-a instantaneamente. Foi! Chamas negras queimaram e a cauda regenerou-se. Imu voou para o alto e o livro de magia voltou a girar, manifestando círculos mágicos no ar que dispararam uma barragem densa de projéteis contra Lui, cobrindo cada centímetro e despedaçando a terra já devastada. Lui apenas observou o ataque por um momento antes de desaparecer, surgindo no topo do céu. Kamuzari! Sua lâmina cortou o firmamento com um grito agudo, visando a cabeça de Imu. Este, já prevendo o golpe, abriu os lábios sedutores e soltou um rugido carregado de Aqui do Conquistador. Ondas de choque visíveis se espalharam como marés, abrindo fendas abissais na terra. O corpo de Lui foi arremessado pela onda sonora, caindo das alturas e deixando um longo rastro no solo antes de estabilizar suas asas. Um rugido de Aqui similar ao do javali Oki. Não, Oki é quem imitou Imu para aprender esse rugido, pensou Lui. Ele respirou fundo e imbuiu suas armas com o poder da Akuma no Mi da vida. Bateu as asas novamente, colidindo com Imu em meio a faíscas e tremores constantes. Até mesmo em Sabaldi e na base G1 era possível ver as ondulações aterrorizantes no céu. Longe dali, escombros de edifícios explodiram e um javali colossal como uma montanha surgiu, rugindo para o céu. Varkuri olhou para os subordinados de Lui que estavam caídos ou atordoados e rosnou: morram vermes. Ele ergueu sua pata imensa, envolta em Aqui, e a desceu com força. Antes de atingir o grupo, um raio caiu do céu, perfurando a defesa de Varkuri e paralisando-o. Aquele sobrevivente que comeu a Goru-Goru no Mi, resmungou Varkuri com os lábios carbonizados. Enquanto ele tentava se recuperar com chamas negras, uma silhueta chegou como um relâmpago. Suas espadas gêmeas brilhavam com eletricidade negra e vermelha. Slash! O som da carne sendo cortada ecoou e o sangue jorrou como uma cachoeira. A cordona pousou atrás de Varkuri, limpando o sangue das lâminas. Que duro! O golpe que acabou com Shamrock não conseguiu arrancar sua cabeça. Varkuri, com o crânio parcialmente fendido, caiu no chão levantando poeira. A cordona sentiu através do Aqui que a forma do inimigo encolhia para uma versão híbrida. Sair daquela arma que finge ser uma nuvem foi o maior erro da sua vida. Rosnou o homem porco. A cordona sorriu. O inimigo achava que ele era inútil sem a arca Baal? Ele desapareceu novamente, surgindo diante de Varkuri. Ting! As lâminas colidiram com a pele endurecida por Aqui de Varkuri, soltando faíscas. A defesa era absurda, superando até as expectativas de um lunariano. É duro demais, comentou a cordona. Varkuri investiu com socos de meteorito, forçando a cordona a usar sua velocidade extrema para esquivar e contra-atacar com pequenos cortes que, devido ao Aqui, não cicatrizavam. Eventualmente, a cordona encontrou uma abertura e desferiu dezenas de golpes no braço de Varkuri em um instante. O braço pesado caiu no solo. Varkuri, agora na defensiva, começou a suar frio. A cordona transformou-se em pura eletricidade, movendo-se ao redor do inimigo e retalhando-o. Quando a cordona partiu para o golpe final no pescoço, Varkuri sorriu, abrindo a boca para um rugido letal. No entanto, outra figura surgiu nas costas de Varkuri, Kuina, empunhando a vado Ishmonji negra. Slash! As lâminas de ambos se encontraram no pescoço de Varkuri, afundando na carne até decepá-lo. O último Gorosei morreu, seu corpo tornando-se cinzas. Obrigado, Kuina. Se não fosse por você, eu demoraria muito mais, disse a cordona. Não foi nada. Vamos para o próximo campo de batalha, respondeu Kuina calmamente, movendo-se pela headline. A cordona seguiu, impressionado ao ver a lâmina negra em suas mãos.
Tão jovem e já forjou uma Kokuto. Você realmente superou todos, Kuina. No centro devastado da Headline, a luta entre Louis e Imu continuava. Louis percebeu que seus homens já haviam recuado o suficiente. Ele repeliu Imu mais uma vez e concentrou o corvo dourado na ponta de sua lança. A sede de sangue era absoluta. Imu tentou usar seu escudo novamente, mas o sol expandiu-se instantaneamente na ponta da lança de Louis. Luz e calor infinitos o envolveram. Uma explosão equivalente ao impacto de um planeta contra a Terra ocorreu. Quando a fumaça se dissipou, um abismo imenso que se estendia até o horizonte fora criado no meio do continente. No fundo, o mar fervia. Visto do céu, o abismo parecia o olho de uma serpente gigante gravado na terra. Fendas imensas espalhavam-se ao redor, evidenciando o poder destrutivo de um golpe que elevava Louis a um patamar divino. Esse era o resultado de usar a chama-mãe como núcleo de sua forma. Cada ataque básico agora rivalizava com o disparo de uma arma ancestral. Capítulo 348. Louis flutuava no céu com suas asas estendidas, observando a terra devastada diante de si e sondando o estado de Imu através do Haki da observação. Logo em seguida, o corvo dourado, Kinvu, voou novamente das profundezas do abismo, circulando Louis várias vezes antes de pousar em sua ombreira. Suas penas de fogo permaneciam brilhantes como sempre, indicando que o golpe anterior não lhe causará nenhum desgaste. Rumble. As bordas do abismo continuavam a desmoronar, caindo com estrondo no fundo escuro e insondável. De repente, os olhos de Louis moveram-se levemente, refletindo uma agitação nas trevas abissais. Uma garra gigantesca perfurou a borda do abismo, trazendo consigo pedregulhos e poeira, batendo pesadamente no solo e afundando nas rochas. Logo veio a segunda garra, com a força de seus braços, uma silhueta que cobria o céu rastejou para fora da escuridão, erguendo a cabeça para encarar Louis. Havia inúmeras marcas de queimadura em seu corpo, e um buraco imenso fora aberto em seu abdômen pela explosão, mas a ferida se regenerava a olhos vistos sob a influência de chamas negras. Apenas a metade superior de seu corpo já rivalizava com a altura de montanhas. Um par de asas de morcego esfarrapadas se abriu sob o olhar de Louis, permitindo que a criatura se livrasse da gravidade. A forma demoníaca de Mu subiu lentamente, tocando as nuvens. Um tridente gigante e o livro de magia surgiram em suas mãos, enquanto um Haki do conquistador avassalador explodiu, gerando ondulações aterrorizantes por todo o continente. Diante do inimigo final, Louis não demonstrou medo ou hesitação. Com um brilho dourado ofuscante, o corpo de Louis transformou-se instantaneamente em uma forma gigante que não perdia em nada para a de Mu. Um halo moldado por chamas girava lentamente sobre sua cabeça. Asas que cobriam o horizonte se abriram, e um único bater gerou um furacão catastrófico. Eletricidade, chamas e tempestade se entrelaçaram, forjando-se em uma espada e uma lança nas mãos de Louis. O corvo dourado, acompanhado por um grito que atravessou o continente, saltou de suas costas e investiu contra a silhueta demoníaca à distância. O grito do corvo foi o sinal para o início da batalha. O anjo sagrado e o demônio imundo enfrentaram-se no céu, atacando-se simultaneamente. Louis brandiu sua espada e lança, enviando ondas de chamas contra Imu. Antes mesmo do impacto, o calor extremo incendiou o céu, e a onda térmica subiu, cozinhando Imu. Diante do ataque grandioso de Louis, as pupilas em anéis de Imu revelaram sede de sangue. Ele apertou o tridente envolto em Haki do conquistador, enfrentando o inimigo de frente sem recuar. KRAKOW. Um estrondo como o desabamento do céu ecoou. Os Hakis colidiram e raios negros e vermelhos atravessaram o continente. O impacto estraçalhou a terra à distância, deixando todo o continente rachado e instável. Os dois combatentes transformaram-se em vultos de luz que voavam freneticamente pelo céu. Por onde passavam, tudo era incendiado. Entre cortes e estocadas, a tempestade que deveria assolar o novo mundo foi estraçalhada por ondas de choque e evaporada pelo calor. Louis girou a lança com uma mão e a arremessou instantaneamente. A arma cortou o firmamento, deixando um rastro magnífico antes de atingir Imu. Em seguida, as asas em suas costas bateram, incendiando chamas ardentes que impulsionaram seu corpo massivo a romper a barreira do som, golpeando com a espada. Devido ao seu tamanho atual impressionante, a escala das chamas usadas para propulsão era aterradora. O rastro de fogo dourado estendia-se do céu até a superfície do mar, fazendo o oceano ferver e cozinhando inúmeras criaturas marinhas. Imu bateu suas asas de morcego, fazendo a lança passar como um meteoro. Ela caiu no mar, levantando ondas que tocaram as nuvens, perfurando a crosta terrestre no fundo do oceano e criando um redemoinho gigante. Quando Imu virou a cabeça, Louis já estava lá com sua espada longa. A lâmina, forjada de múltiplas energias, varreu o ar. Clang! O som do metal colidindo explodiu, danificando os tímpanos dos humanos em áreas marítimas próximas. Imu segurou o tridente, bloqueando o ataque com Haki e seu próprio poder especial. Após repelir a espada, Imu abriu a boca novamente. Haki do conquistador e energia destrutiva se combinaram, formando uma esfera de energia carmesim que foi disparada contra o ser sagrado à sua frente. Louis não desviou. Ele convocou o corvo dourado, transformando-o em um sol que segurou na palma da mão, desferindo um soco envolto em Haki e energia vital. Punho solar. Bum! O pilar de luz carmesim desintegrou-se centímetro a centímetro sob o sol envolto em arcos elétricos, dissipando-se em luzes magníficas. O golpe atingiu Imu em cheio. O sol explodiu novamente expelindo luz e calor infinitos, engolindo Imu e lançando-o contra uma ilha abaixo, que se partiu em pedaços com o impacto. Louis olhou de cima, indiferente, pensando consigo mesmo. A defesa de Haki dele foi rápida. Depois de tantos golpes, ainda não conseguia absorver nenhuma vitalidade.
Quando Imu ressurgiu, seu corpo gigante estava coberto de feridas e metade de sua cabeça fora explodida, mas ele se regenerava rapidamente. Lui fez um gesto leve, e a lança no fundo do mar voou de volta para sua mão. A Koku. A lança gigante de luz, envolta em raios negros, caiu do céu, mudando a cor do firmamento e agitando o mar com ondas monstruosas. Imu, já recuperado, ergueu o tridente de baixo para cima. Cais. O tridente partiu a lança gigante ao meio, fazendo as duas partes caírem no mar atrás dele, criando vácuos imensos e tsunamis apocalípticos. No átimo, Imu estava diante de Lui. Seu livro de magia abriu-se e um rifle gigante e letal manifestou-se, disparando contra Lui. A bala viajou na velocidade da luz, atingindo o entrecenho de Lui e estilhaçando-se. Não causou dano algum, mas fez o próprio Imu congelar. Tu, és realmente humano? Em choque extremo, Imu nem sequer conseguiu manter o tom arcaico e formal. Imu já havia matado Lunarianos pessoalmente, mas mesmo com as chamas acesas em suas costas, a defesa deles era como papel diante dele. Contudo, agora encontrava um monstro cuja defesa nem ele conseguia romper. Antes de caluniar os outros, sugiro que olhe para sua própria aparência, respondeu Lui, desferindo um corte que atingiu o tridente de Imu, repelindo-o. Lui percebeu que Imu não tinha meios de feri-lo. Talvez há 2 anos, quando estavam em pé de igualdade, ele pudesse ter rompido sua defesa. Mas agora, com sua força aumentada e o corvo dourado da vida forjado pela chama-mãe, Imu perderá qualquer chance. Entre raios negros e vermelhos, Lui avançou com uma ofensiva de tempestade, alternando espada e lança para suprimi-lo e drenar sua vitalidade. Ele percebeu que o corpo imortal do inimigo poderia ser quebrado por um Aikido conquistador poderoso, mas Lui não queria desperdiçar aquela vitalidade violenta. Após Imu, dificilmente encontraria outro inimigo com tamanha reserva de vida. O tempo passou. Quase meio-dia se passará desde o início dos tumultos mundiais. Nas Ilhas dos 4 Mares, a batalha se acalmara. Com exceção dos guerreiros gigantes que avançavam pelo Novo Mundo, as outras frentes haviam terminado. Quase todas as forças de resistência foram desarmadas diante da diferença absoluta de poder. Exércitos foram capturados e reis tiranos executados. Gangues e piratas que tentaram aproveitar o caos foram eliminados. No Mar do Oeste, a Judin, em sua forma de homem-dragão, observava o almirante Fugitora, que baixara sua arma. Fugitora suspirou. Rei Ajrudin, peça aos gigantes que parem. Recebi ordens para preservar a vida dos marinheiros. O governo mundial já perdeu, eles não devem morrer neste último momento. Ajrudin não respondeu imediatamente, mas deu o sinal de cessar fogo para Golbag. No fundo do Mar do Leste, Shiraoshi sentava-se sobre um rei dos mares colossal. Ao confirmar que as baixas humanas e tritões eram incrivelmente baixas, ela sorriu. Os reis dos mares ao redor de todas as ilhas rugiram em uníssono, sentindo a alegria de sua rainha. No Mar do Norte, Jude e os outros olhavam para as armas em forma de jovens garotas que flutuavam no céu. Como esperado das criações de Lui, resolveram tudo antes mesmo de Ager Magir. No Mar do Sul, Kyros descansava nas ruínas de uma praça, observando os robôs em modo de espera. Que força incrível! As obras de Lord Louis são realmente assustadoras. Na Marineford, Helena sentava-se sobre uma escultura de gelo, observando os oficiais e soldados amarrados. Ao seu lado, Marbó não conseguia acreditar no que ouvirá. Rainha Helena, a senhora está brincando? Vergo, ele era um espião do Doflamingo? Até a vice-almirante Tsuru empalideceu ao recordar o passado. E um espião? Isso explica como Doflamingo escapou de mim tantas vezes e como Rosinante foi morto. E Helena explicou a Marbó que não lhe contaram antes para evitar riscos de exposição. Marbó ficou atônito ao perceber que Vergo tentará incitá-lo contra Lui e Helena o tempo todo. E Helena então se aproximou de Vergo. Eu cuido deste aqui. Você vai libertar os soldados. Vultos de luz dourada e negra caíram nas ruínas de Enies Lobby, mergulhando na área onde o mar era sugado incessantemente. Lui e Imu não pararam de lutar nem durante a queda. Imu usava magia para repelir a água, enquanto Lui evaporava o mar com seu calor radiante antes mesmo de ele encostar em sua pele. A batalha atingiu as profundezas da terra, no mundo de magma infinito. A lava a 1000 graus era como água morna para eles. Cortes magníficos cruzavam esse mundo rubro. Lui percebeu que o Aki de armamento de Imu estava chegando ao limite, o ponto ideal para a colheita. Lui não demonstrou sua intenção e continuou a luta subterrânea. Imu, quer percebesse ou não, não tinha escolha a não ser continuar, talvez esperando por uma reviravolta. Os dois deuses lutaram tanto que a própria crosta terrestre foi desgastada. O solo desabou e o oceano inundou as profundezas. O nível do mar cairia drasticamente após esta batalha. Bum! 2 silhuetas romperam a superfície do mar junto com colunas de água que tocaram as nuvens. Eles se encararam no ar para o golpe final. Imu levantou a mão, e o livro de magia abriu-se na última página. Uma magia maligna e imunda se espalhou com um círculo mágico bizarro surgindo em suas costas. Do outro lado, Lui infundiu todo o seu poder na lança. Anemoi Thor, o corvo dourado, Aki do conquistador e a energia da fruta da vida giraram em torno da arma, criando uma luz ofuscante. Seus olhares se encontraram à distância e no momento seguinte, ambos atacaram. 2 luzes colidiram no céu, gerando cores que mudaram a face do mundo. A onda de choque rasgou a atmosfera jogando água e poeira para a estratosfera. No centro da colisão, a lança do fim de Lui partiu o golpe de Imu ao meio. Com um estrondo que sacudiu o oceano, a lança de Lui atravessou o peito de Imu, erguendo-o no ar. O poder da fruta da vida colheu rapidamente a vitalidade violenta do inimigo. Fios de luz dourada jorraram do corpo de Imu, fluindo como uma torrente para as asas de Lui. Imu tentou reverter o processo com a mão, mas acabou transformando-se em cinzas, dispersando-se com o vento e caindo no mar.
Capítulo 349. No ano 156 do calendário Terra, a Biblioteca Coruja, na região de Elbaf do Império Humano, recebeu hoje um par de visitantes especiais. Um jovem de cabelos loiros curtos com uma cicatriz no canto do olho e um cano de aço nas costas, acompanhado por uma jovem de cabelos alaranjados e silhueta curvilínea, passou por um grupo de jovens gigantes e caminhou direto para a sessão de história. Ouvi dizer que o comandante Colon da 2ª Legião voltou de Marte. Vamos lá ver também. Urdkud, gritou uma jovem gigante de asas negras e longos cabelos brancos, com o rosto cheio de admiração. O Lord Colon é o herói que liderou os gigantes para derrotar aqueles mins alienígenas. A jovem de cabelos laranjas estancou, sussurrando subconscientemente. Colon? Não seria o Colon que conhecemos? Ao seu lado, o homem loiro também pareceu perdido em pensamentos com uma expressão complexa. Então, ao virmos para esta era, ainda podemos encontrar velhos amigos? A garota gigante passou correndo por eles, gritando, rápido. O Lord Colon é o gigante mais forte desde que o rei Ajudin e os outros entraram em hibernação. No entanto, suas palavras desagradaram um jovem gigante ao lado que retrucou. Como assim? Claramente a senhora Ela, o senhor Fenrir e o senhor Thor são mais fortes. E não se esqueça dos guerreiros que herdaram a linhagem da antiga família real. O grupo de jovens gigantes desapareceu pela porta. Após um breve momento de transe, os dois visitantes continuaram em direção às estantes. Logo, pegaram um livro intitulado Breve História da Terra em uma prateleira adaptada para humanos. No ano 1522 do calendário Caim, o imperador então conhecido como Arcanjo, reuniu um exército poderoso para a batalha decisiva contra o governo mundial. Em um curtíssimo período, ele os derrotou e fundou o Império Terra, estabelecendo o calendário Terra como a nova era histórica. A escravidão, que existia há 800 anos, foi totalmente abolida. Nas décadas seguintes, a fome quase desapareceu por completo e diversas doenças foram erradicadas sob o apoio incondicional do imperador. O Império Terra parece não se importar se as pessoas vão ao mar, mas não tolera atos de pilhagem. A profissão de pirata desapareceu em pouco tempo. No ano 22 da Terra, após a cirurgia de rejuvenescimento e a tecnologia de hibernação, o Dr. Vegapunk desenvolveu a cirurgia de extensão de vida, capaz de prolongar a vida de um humano comum até o nível de um gigante. No ano 80 da Terra, a humanidade adaptou-se totalmente a este governo centralizado. O progresso humano, estagnado por 800 anos, finalmente voltou a caminhar rumo ao futuro. O jovem folheou até a última página, lendo o parágrafo final. Soubemos de tudo o que aconteceu há 800 anos, mas, no fim, descobrimos que nada disso importa mais. A humanidade está se desenvolvendo em direção a um futuro que mal podemos imaginar. Historiadora Nico Robin. Ele fechou o livro escrito por Nico Robin com uma expressão melancólica. É tio Dragon, será que realmente teve sentido você nos mandar para esta era através da Toque Toque no Mi? Ao seu lado, a jovem de cabelos laranjas arregalou os olhos ao ver outro livro e puxou as roupas dele. Sabó, olhe isso rápido. O que foi, Koala? Sabó olhou para o livro. Ao ver a foto de um jovem de cabelos pretos com seus companheiros e a descrição em texto, ele parou por um instante e soltou uma risada. Você conseguiu, Luffy. Sabó e Koala continuaram lendo. Havia muitos fatos que os interessavam. Wano finalmente se juntou ao Império 13 anos após sua fundação, sendo governado pelo segundo filho do imperador, que possui a linhagem Shimotsuki. A cantora Uta, famosa mundialmente por 20 anos, não está mais ativa. Rumores dizem que o imperador a colocou em uma cápsula de hibernação. O duelo final entre Roronoa Zoro e Shimotsuki Kuina terminou em empate novamente. Desde então, o maior espadachim do Império entrou em hibernação e nunca mais foi visto nos mares. O governante de Atlântida, Fukabushi, recusou a extensão de vida e faleceu de causas naturais. Foi sucedido pelo terceiro filho do imperador, de linhagem Tritão. Sabó e Koala saíram da biblioteca sob o olhar de uma coruja, sentindo uma tontura sob o sol forte. O mundo mudará drasticamente, quase todos que conheciam haviam partido. Sentaram-se em um parque, ouvindo o riso de crianças de diversas raças sob uma estátua do arcanjo. Ouviu? O segundo mestre de guerra, o filho mais velho do Império, voltou de Marte. Dizem que as naves lá foram concluídas e a humanidade já pode realizar viagens de longa distância. Koala olhou para a estátua e sussurrou. Parece que nesta era, o arcanjo Lui e seu império ainda não se tornaram o dragão maligno. Vamos para o próximo tempo? Nesse momento, passos lentos e pesados pararam atrás deles. Uma sombra imensa os cobriu. Ao olharem para cima, viram um rosto gigante e envelhecido com um sorriso gentil. Eu sabia que vocês iriam à biblioteca. Pedi ao senhor de lá há muitos anos que me avisasse se os visse. O gigante Okama Morley, apoiado em uma bengala, exclamou emocionado. 100 anos sem nos ver, Sabó, Koala. Não achei que viveria para vê-los novamente. Sabó e Koala ficaram com os olhos marejados. Morley era agora um ancião fragilizado, o que lhes causava dor. Morley sorriu e afagou suas cabeças. Tudo bem. Venham comigo. Vou mostrar o que o Dragon e os outros deixaram para vocês. Na casa de Morley, os dois leram cartas de seus antigos companheiros, chorando e rindo. A ordem de Dragon foi cruel para vocês, comentou Morley. Comparado a nós que morremos, vocês, isolados na fenda do tempo, são os que mais sofrem. Está tudo bem. Cumpriremos o desejo do tio Dragon. Se no futuro o arcanjo cair, passaremos nosso conhecimento para os próximos existentes, afirmou Sabó com firmeza. Ano 300 do calendário Terra, Mar do Leste. Um casal jovem apareceu no topo de um arranha-céu, observando o mundo que já não compreendiam. As ruas estavam cheias de tecnologia, roupas de estilos desconhecidos e dispositivos de comunicação inteligentes. Koala perguntou a um jovem Min onde ficava a biblioteca. Enquanto caminhavam, viam naves de quilômetros de comprimento cruzando o céu. Diante da biblioteca, cruzaram com outro casal jovem.
Sabó parou, sentindo uma familiaridade estranha ao olhar para o homem que ria ao longe. Aquele homem parece tão familiar. O que foi, Sabó? Nada, ele balançou a cabeça e entrou na biblioteca. A alguns metros dali, Uta, com uma cor de cabelo temporariamente alterada, olhou para trás. Aquelas duas pessoas, sinto algo estranho nelas. Ao seu lado, Louis nem se deu ao trabalho de virar. São do exército revolucionário. Eles encontraram a Toque Toque no Mi naquela época. A mulher de cabelo laranja deve ser a usuária. Que revolucionários? Uta estranhou. Eles não se dissolveram 20 anos antes de eu hibernar? O que eles querem? Louis riu. Provavelmente querem ver se eu me tornei como Imu. Estão prontos para me derrubar se necessário. Como você sabe disso? Eu mesmo dei essa inspiração ao Dragon. Louis lembrou-se da conversa de séculos atrás. Meses depois, Helena, Kuina e Shiraoshi também despertaram. Ao abrir os olhos, Helena viu Louis, com a mesma aparência de sempre. Quanto tempo passou? Perguntou ela. Ano 300 da Terra. Ela beliscou o rosto dele, desconfiada. Você viveu sozinho por 300 anos? Praticamente, Louis nunca hibernou. Ele vigiava o Império. Por causa de sua existência constante, ninguém ousava agir fora da linha. Ele estava ficando cada vez mais forte. Na véspera de voltarem para as cápsulas após o período de despertar, um som ecoou na mente de Louis após 320 anos. Jin. Uma interface azul surgiu, o sistema que fugira dele no passado voltará. Louis notou uma função de viagem entre mundos. Ele imediatamente cancelou os planos de hibernação de Uta e das outras. Sua mente tornou-se ativa. Poucos minutos depois, Louis notou que o sistema, após deixá-lo, parecia ter se vinculado a um novo hospedeiro antes de fugir novamente. O nome do novo hospedeiro era Louis Dante. Fim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.